Olá, pessoal. Eu sou o Márcio Torres, da Itera, né? Nós preparamos hoje aí uma apresentação de um case, né? Um estudo de caso aqui com as americanas, né? Até usando aí que todo mundo sabe da história da empresa, o que aconteceu com ela. Agora a gente tem um balancete mais recente aí, a gente fez um estudo em cima disso, né? E agora eu vou comentar com vocês qual foi a motivação que a gente teve, né, para trabalhar com esse caso, né? Então a ideia geral, né, já está bem aqui na primeira página, né, utilizando, né, demonstrações contábeis, né, eu consigo montar, né, um modelo de decisão de crédito, né? Então, lógico, a gente está falando de um processo que é bem mais complexo. A ideia aqui é só fazer dar uma ideia mais simples desse processo todo, mas ele tem todas as etapas, né, que se precisa fazer até chegar lá numa decisão final se vai se dar crédito, se não vai se dar crédito. Então, o objetivo, né, é analisar, né, uma empresa conhecida, né, embora que ele serve para qualquer empresa, mas a ideia é até pegar uma empresa que vocês já sabem, né, o que aconteceu com ela. Todo mundo conhece a empresa, né? Ela tem atuação nacional, né? E aí a gente, baseado nisso, né? Bom, como que a gente faz um modelinho simples, né? Para a gente avaliar esses números, que veja, a gente está falando de demonstrativos, nós estamos falando de números, né? Que é uma coisa que provavelmente algumas coisas não são de domínio de todo mundo, né? Exceto o pessoal da área financeira e da área contábil. Mas, assim, entender algumas coisas são simples, são um pouco mais simples, né? E é por isso que a gente vai usar, né, um modelo mais simples, né, usando o mesmo processo de desenvolvimento de um modelo, né? E a gente começou lá atrás, né, quando a ideia foi começar com o último balanço disponível, onde não tinha acontecido nada ainda. Isso foi em setembro de 22, a gente está falando de um evento que aconteceu no começo de 23, já está fazendo já 2 anos já, e aí a gente fez umas paradas no tempo até para a gente avaliar a evolução da empresa nesse período, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, um resumo bastante, né, simplificado, né, daqueles balanços, né, que tem todas aquelas informações, né, caixa, estoque, duplicatas, fornecedor para pagar impostos, tal, está tudo resumido, né, numa tela aqui bem simplificada. Quer dizer, na realidade são duas, né, que um é ativo e passivo, e a outra é depois demonstração de resultado, mas vamos lá. Então, o balanço de 22, né, de setembro de 22, era o último dado que a gente tinha antes da notícia, né, que deixou todo mundo aí apreensivo, né, uma empresa tão antiga, tão famosa, né. Depois, o primeiro balanço, né, após, né, a divulgação, né, do evento, depois ela entrou em RJ, tal. E o junho agora é o último balanço disponível que a gente tem, né? Então, não estou falando aqui de números bem básicos, né? A ideia aqui foi separar o ativo, né, são os investimentos, né, que a empresa tem, de uma forma geral, né? Separar em ativos financeiros, né, ativos operacionais, né, estoque, duplicatas e tal, as contas a longo prazo, né, investimentos mais corriqueiros, né, e os ativos a longo prazo, que são aqueles investimentos mais definitivos, né? Olhando aqui para o lado do passivo, ou seja, são as obrigações e o patrimônio que a empresa tem, né? Quanto que ela devia para bancos, né, que é o passivo financeiro de curto prazo, depois as obrigações normais de operação, né, fornecedores, salários, impostos, né, as dívidas a longo prazo, ou seja, os empréstimos com bancos e debêntures a longo prazo, as demais obrigações a longo prazo e o patrimônio. Então, o que se vê nos primeiros números aqui é uma empresa, ela, lógico, se você voltar no tempo, né, 21, os números eram melhores, mas a empresa
esse período aqui de setembro é o último balanço, né, antes desses eventos todos que aconteceram. Então, mas ainda assim a gente ainda tem números relevantes, né? A gente está falando de uma empresa que tinha 7 bilhões de caixa, né? Não estamos falando de um ativos a longo prazo de 17 bilhões, ativos operacionais grandes também, né? Dívidas a curto prazo, dívidas com o banco, né? 7 milhões, 6 milhões aqui de fornecedores, impostos, né? O longo prazo é uma empresa que ela trabalhava habitualmente, né? Já com dívidas mais espaçadas, então ela tem um pouco de dívida de curto prazo e é o maior volume de dívidas a longo prazo, que é o normal que as empresas grandes fazem, né? E o patrimônio aqui, que é a participação do sócio nessa estrutura, né? Então, veja, só olhando os números, à medida que a gente vai olhando, principalmente aqui para o passivo, né? Mas, assim, no ativo, a grande coisa que a gente já bate o olho é o seguinte: o total do ativo já mudou drasticamente, né? De quase 50 milhões, porque cai para metade, né? Então, por quê? Porque a empresa teve que fazer uma enxugada, né? E mesmo agora em 24, né, que está pertinho aqui da gente agora, ainda está encolhendo alguma coisa, né? Do lado do passivo, o que chama mais atenção, né, são as obrigações ficaram quase todas no curto prazo, quer dizer, as dívidas de longo foram para curto, elas ainda estão, né, dessa forma aqui. Lógico que aqui no passivo operacional agora tem as obrigações da própria crise que aconteceu lá, o grande evento lá da fraude contábil, né, que está amplamente divulgado, né? E o que aconteceu é que a empresa acabou assumindo essas perdas todas que teve, os prejuízos foram muito grandes, né? E o patrimônio acabou mudando de sinal, né? Ou seja, o prejuízo, né, dos anos de 22, 23 e 24, né, foram grandes, e eles acabaram encolhendo o patrimônio até ele virar, né, como o mercado fala de patrimônio virado, né? O resultado, né, só para a gente ter uma ideia, né, antes, né, dos eventos todos, a gente já tinha uma empresa que já não tinha lucro, ela gerava resultado na operação, que é o EBITDA, né? Só que ela não chegava a ter resultado final, ela tinha muitos encargos financeiros, né? E aqui, só para a gente fazer uma comparação, né, o balancete de setembro dava aí um faturamento de 17 bilhões, né? A gente anualizando isso, até para ficar comparável, né, seria 22, né? Até para a gente ver, né, como nos anos seguintes, né, o faturamento apresentou uma queda forte aqui, né? Então, 23, como é um balanço fechado, é 12 meses, os dois são iguais. Então, só para comparar, né, ela fechou 22 com mais de 20 milhões, 23 com 15, arredondando, né? E esse ano, né, 6.800, né, multiplicando por 2, não é a melhor forma de projetar, porque a gente sabe que o segundo semestre é um pouquinho melhor, mas só para ter ideia que não vai chegar nem o que era, né, nos anos anteriores, né? E prejuízos consecutivos, em 23 e 24, né? E aí, só para ter uma ideia, né, tem uma metodologia muito usada, né, para a gente fazer análise, que é analisar o giro da empresa, né? Então, esse giro, eu usei o dado de 12 meses, até para ficar comparável, né? Quanto era, como que estava a saúde financeira, né? Como ele tinha, né? O saldo financeiro aqui entende-se ativo financeiro de um lado e passivo do outro. Você joga um contra o outro, vai dar um saldo, né? O saldo em setembro de 22 era positivo, né, em praticamente 3 bilhões, né? Os números estão todos em bilhões, né? Então, nós estamos falando aqui de 3 bilhões, né? A empresa tinha que financiar o seu giro em 6, né? Ou seja, ela tinha muito estoque, conta de clientes, isso tudo é o grande investimento no capital de giro que ela tem. Só que aqui já é o investimento líquido, então é o que a empresa precisava de financiar. Só que como ela tinha um capital de longo prazo muito, muito grande, ela não só financiava o número, né, como ainda sobrava dinheiro. Então, isso foi assim em 22, em 23 tudo mudou, em 24 tudo mudou também, né? Mas vamos lá.
Então, falando agora, entrando especificamente no modelo, né, qual é a primeira parte que a gente faz? Assim, separamos aqui alguns indicadores relevantes da empresa, né, e já utilizando esses indicadores na forma de percentual, né, de um indicador. Desculpa, eu acho que eu acabei pulando 2 slides aqui. Não, isso não. Nós colocamos o quanto que esse indicador, por exemplo, esses 3 iniciais que estão diz respeito ao capital de giro, quantos valores representavam das vendas, né? E aqui a última coluna é um número ideal, quer dizer, lógico, esse número varia de empresa para empresa, de banco para banco, né? Tem banco que é mais agressivo, tem banco que é mais arrojado. Então, vamos imaginar que para desenvolvimento desse modelo, o pessoal falou com o pessoal de crédito lá, olha, essa conta aqui, qual seria o ideal de vocês? Então, a gente criou aqui um número hipotético, né? Então, que o saldo financeiro de 13, né? O ideal seria 10, né? Necessidade de capital de giro de 29, que é um número forte, né? O pessoal achou que, olha, vamos colocar um número um pouco mais baixo, né? E o capital de longo prazo, aqui estava em 73% das vendas, a gente colocou 30%, porque é um número efetivamente bem arrojado, né? Mas, e aí vai. Então, a liquidez de curto prazo aqui, né, estava 1,88, a ideia foi fixar 2 como um número ideal, né? A liquidez imediata, que é de todos os indicadores de liquidez, essa é a que dá mais resposta, né, porque ele pega o que eu tenho de dinheiro para pagar toda a minha dívida no curto prazo. Então, antes dos eventos, ela conseguiria pagar o quê? 0,67 é 67%, ou seja, o número é muito bom. Se pagasse já 50%, ou seja, imagina o que você tem no bolso, pagar as dívidas do ano inteiro. Então, a ideia aqui foi a seguinte, ó, se pagar pelo menos a metade, já está bom. Ela era melhor do que isso, ela era uma empresa que tinha uma liquidez muito boa, né? O endividamento financeiro, isso o que vamos dizer, é aqui que começa a fazer a ponta do iceberg, né? Ou seja, a gente viu números interessantes aqui, a liquidez, as margens, né, que eu vou falar o seguinte, em seguida, mas você vê, o endividamento aqui, pessoal, de 74%, não é normal. A gente é uma empresa que tem tanta dependência de financiamento bancário, 74%, só para ter ideia, né? Empresas boas é abaixo de 30%. Depois de 60%, já é um número que já está afetando o resultado de uma forma muito agressiva, né? É por isso que essa empresa já tinha prejuízo, né, antes de tudo que aconteceu, né? A margem bruta dela era excelente, ou seja, o que ela, entre comprar e vender, quanto é que dava? 30%. Excelente. A ideia aqui, a métrica era, olha, se for 25 já está bom, né? O endividamento bancário de 30, que eu já falei, margem EBITDA de 12, a gente fixou de 15, né? Aqui foi a ideia. Mas, de qualquer forma, se era 15, eu estou com 12, eu não estou fora, né? Depois, a cobertura de dívidas pelo EBITDA, né? Que o ideal aqui seria a dívida total, né? A dívida geral aqui em 4 anos, né? E a financeira líquida em 2,5. Então, esse número de 74 aqui, ele já comprometia os índices que hoje o mercado entende que são os indicadores mais importantes para a gente avaliar liquidez, né? Veja, se a métrica de mercado é 4, ela já estava com 14, quer dizer, essa dívida total da empresa, ela já estava extremamente alavancada antes de acontecer tudo isso, né? E a dívida com bancos, né, que os bancos entendem, lógico, é um número médio, varia de banco para banco, tal, mas 2,5 é o número que está mais ou menos na ideia aí, né? Pagar em 2 anos e meio, ela já pagaria em 7. Quer dizer, já estava fora da curva completamente. Daí para frente, os números só ficaram em 23, como a geração de caixa da empresa já ficou negativa, os outros 2 ficaram também. Mas em 24, como a margem EBITDA já voltou, já dá para calcular os 2 índices positivos. Mas veja, de qualquer forma, estão assim, extremamente longe, né, do ideal, né, que seria 4, né? É um número mais ou menos que o mercado trabalha com um número em volta disso, né? Aqui de 2,5 está com 22 anos, quer dizer, esquece, o número está fora demais, né?
Então, veja, é evidente que um modelo de classificação de risco usaria muito mais variáveis do que singelos 10 indicadores, mas só para a gente usar, tipo, se usar 10 indicadores que assim, qualquer analista, né, que você juntar aí, olha, o pessoal faz uma lista daqueles indicadores mais relevantes que você acha aí. Provavelmente, se fizer um pedido desse aí para uma série de analistas, né, vai aparecer uma lista muito parecida com essa. Talvez vai ter um a mais, outro a menos. O negócio é fixar ideia, né? Porque, lógico, né? Vai ter gente que vai usar 15 itens, 20 índices, né? Mas aí já começa a extrapolar demais. Então, relevantes são esses, né? Então, vamos lá. E aí, o que a gente faz? Né? Se eu definir, né? Só voltando aqui para explicar o que vem a seguir, né? Se o saldo financeiro já era 13, o meu ideia era 10, então ela estava acima do esperado. Então, ou seja, atingiu 100% e até com folga lá para frente. Né? A liquidez corrente de 1,88, se a métrica é 2, estava pertinho, tá? 90 e poucos por cento da meta. Então, a ideia foi o quê? Pegar esses números aqui e fazer mês a mês, ano a ano, período a período, né? Como que esses números estavam em relação a esse ideal, né, que deveria ter, né? Então, a gente tem, então, aí o quadro, que seria o que aqui é o modelo já pronto, né, levando em conta aqueles indicadores que a gente viu no slide anterior e mais o ideal. Então, o saldo financeiro, como ele ultrapassou, ele atingiu 100% do objetivo, os outros 2 anos não conseguiu. A necessidade de capital de giro ficou fora todos os anos, né, porque a métrica era 30, ela estava muito acima. Capital de longo prazo, né, que a métrica, era 20 em cima, agora que é 30, né, ela estava mais do que isso, então ela cumpriu o objetivo, agora não dá mais, já teve até negativo, inclusive. A liquidez corrente, né, de 1,88 para 2, ela atingia 94% do objetivo, né. Nos outros anos, como o número está muito baixo, ele está batendo só 11% do objetivo. A imediata batia aqui, nos outros anos agora 16, em 23, agora em junho subiu um pouquinho para 20 pontos, está longe, né, da métrica de 50, mas de qualquer forma já é um alento, né? O endividamento aqui que a gente colocou como ideal 30, como ela está muito acima disso, ela não pegou ponto em ano nenhum. A margem bruta, né, ela está muito acima da margem bruta, quer dizer, a relação preço-custo dela é muito boa, então ela vamos dizer, gabaritou nesse indicador inteiro, né? Margem EBITDA, 81% no primeiro ano, né? E agora, né, inclusive, a margem EBITDA agora está, inclusive, melhor, né, do que antes da crise. Né? Então, esse é outro fator positivo, né, que já está acontecendo, nós é fruto dessas mudanças todas que a empresa está passando aí nesse período de turbulência, que já está mostrando alguns resultados. E os índices de cobertura pelo EBITDA, né, como o endividamento da empresa está muito elevado, né, quando você faz a conta, simplesmente não bate nada. Então, se eu somar, né, os 10 indicadores aqui, olha, onde que eu atingi, fazendo uma média, né, em 22, eu teria, né, se eu tivesse elencado, né, esses 10, isso aqui né, fazendo a suposição que isso aqui é o nosso modelo, né, ela teria conseguido 58% daquele ideal, aquela coluninha aqui do lado anterior, ela tinha conseguido 58%. No balanço de 23, encerrado no ano passado, já ele estaria só em 13%, e agora, né, no balanço de junho, já melhorou um pouquinho para 23%. Né? Só que você vê, só para vocês verem, se a decisão nossa fosse, olha, balanço, para ser bom, ele tem que ser 2/3 do número, né? Ele precisaria ser bom, né? Então essa empresa não estaria pronta, né, para a gente decidir crédito favoravelmente. Então, aquele negócio, poxa, mas, Márcio,
66, se fosse 60, estava muito próximo. Estava muito próximo. Então, mas ainda está dentro da faixa do não. Essa é a ideia. Veja, os modelos trabalham desse jeito. Você fixa algumas regras. Então, o que passa daquela regrinha vai ser o sim. O que não chega naquela métrica, ele acaba sendo não. Então, aqui é isso. É evidente que uma empresa desse porte, a gente não vai, quer dizer, nenhuma empresa, né, se olha exclusivamente balanço. Né? Mas ele tem um peso muito grande. Né? Então, esse é o negócio. Se eu fosse fazer um modelo só usando o balanço, né, em nenhum dos 3 anos eu teria dado crédito. Usando, né, esse modelo, né, mesmo que em 22 estaria muito próximo, mas ela já dava sinais, né, de uma empresa muito endividada e a cobertura de dívidas simplesmente ficava, vamos dizer, muito, muito fora do esperado. Né? Então, o que se faz, né, para a gente incorporar outras variáveis nessa análise? Né? A gente usa, né, os famosos Cs do crédito, onde você pega, eles foram assim criados com o intuito de aglutinar dados comuns, né, criou-se meia dúzia de guarda-chuvas, né? Então, tipo, quando eu vou analisar caráter, tudo que tem a ver com o hábito de pagamento, tá lá embaixo, né? O capital, que é o que a gente está falando aqui, né? É os dados do balanço. Né? Então, tudo que tem a ver com o balanço, o número, os índices, toda aquela análise está no C Capital. No conglomerado, eu estou olhando o grupo econômico como um todo, né? As demais empresas do grupo, e essa empresa é inserida num grande grupo. Todo mundo conhece. O C, capacidade é a parte é a governança da empresa, né? A competência de gestão, tal, né? O item 4, né? É o mercado em si, né? Falando aí de dados macroeconômicos, né? A situação da economia, a taxa de juros, emprego, está tudo ligado aí. E o item 6, que é um item que ele costuma entrar depois da decisão de crédito, né? Que é a parte das garantias. Né? Então, dado o nível de risco, eu vou colocar mais ou menos garantia, conforme o caso. Então, só para dar uma ideia dos indicadores, né? Quer dizer, como o pessoal do crédito acaba usando o C de crédito, né? Em grandes empresas, né, o balanço tem um peso aí entre 60% a 70% da nota. Isso aí não é o Márcio que está falando, não. Isso aí são as grandes empresas de classificação de risco, né? Eu coloquei aí assim, do S&P aí da Standard Poor's, mas a Moody's tem números parecidos, né? E outras empresas de classificação de risco, né? Então, se o balanço ali tem 60%, 70%, os outros, né, ou é 30% ou 40%, né, dependendo do caso. Então, a gente fez uma simulação, né? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, bom, já que o modelo de balanço, né, deu 58% na melhor fase da empresa, né, os índices ideais, né, e se eu for usar esses 60% ou 70%, né, se for 60% ou 70%, eu vou ter, então, da minha nota final, baseado nos indicadores financeiros, ele teria um peso entre 35% ou 40% da nota final. Né? Os outros 6 de crédito que a gente acabou vendo, né, caráter, colateral, seriam mais ou 30% ou 40%, dependendo de quanto você usar de peso de balanço. Mas vamos imaginar que esses outros 6 do crédito, a empresa para muito boa, conseguiu 80% da nota em todos os quesitos. Né? Então, se fosse 80% desses 30% ou 40%, eu teria mais ou 24% ou 32%. Então, resumindo aí, né, a métrica, o fechamento do modelo, né, usando tanto o indicador financeiro, né, eu teria aí de 35% mais 32%, né, usando aí os extremos, né, eu posso ter, como a margem é de 60% ou 70%, eu peguei um de cada, né? Então, se eu usasse 35%, né, os demais seriam 32% vindo do C do crédito, daria 67% da nota, né, ou da decisão. Né? 41% usando
um outro indicador, ele dá mais peso, então, para os outros seres do crédito, fica com 65. Então, isso tomado por base, né, lá atrás. Lá atrás. Então, aquele negócio. Se a gente fosse usar esse modelo lá na época, antes, né, de ter acontecido todo esse turbilhão de coisas que a gente já viu, né? Eu teria aí um número, quer dizer, se a gente fosse usar aquela métrica, né, dos slides anteriores, olha, vamos fixar o seguinte: qualquer número abaixo de 66 ficaria fora, né? E quando a gente tiver empresa que todos os indicadores passassem de 66%, é porque a gente faria a operação, né? Lógico, eu estou simplificando esse modelo, tem muito mais variáveis envolvidas, mas, em tese, essas variáveis envolvidas estão dentro desses outros seres do crédito já. Está dentro desses 30% ou 40%. Quer dizer, o nome da empresa, a marca, o grupo, está lá, né? Só para voltar aqui, está aqui no capacidade. Quer dizer, a gente está falando de tudo aqui: governança, modelo de gestão, grupo econômico, nível tecnológico, né? Competência, tudo, a marca da empresa, tudo aquilo que faz, que é o que se tinha, né? Dessa empresa, tipo, olha, ela está num grupo, né, que tem, embora que o grupo, né, a gente entende que o grupo está aqui, mas quando a gente está falando de grupo econômico, a gente está falando não só de marca, de gestão, estou falando de número, né? Quando você coloca as outras empresas desse grupo aqui, nós vamos estar falando de um conglomerado, um consolidado, né, pegando o grupo inteiro aqui, que incluiria a Americana, mas as outras empresas, um número muito forte, né? E tudo aquilo que a gente conhece, né, os donos da empresa, né, que são competentes, são pessoas assim, que não se tem, eles são empresários, né, de renome no setor, na economia do país, até fora dela, inclusive, né? Então, pegando todos esses indicadores que em tese, né, o Sindicrédito, ele é uma coxa de retalhos onde pega tudo que a gente tem que avaliar. Então, em tese, está tudo aqui. Então, se eu fizesse isso, né, eu teria dado, mesmo assim, né, eu estaria batendo na trave, como a gente fala, né? Poxa, Márcio, então, quer dizer, se eu desse se a gente fosse um pouco mais conservador e ficasse no 60, né, ela estaria o que é um pouquinho, ela estaria já um pé no 5, né? Mas se eu deixar com um terço, imagina que eu tivesse aqui um colegiado avaliando a empresa, cada um tivesse um peso de um terço, um terço, um terço, um terço, seria, ou seja, 2 dizendo sim e 1 dizendo não, já daria um peso, né? Ou 2 dizendo não, né? Quer dizer, no caso aqui, né? Se 2 disserem não, não importa se um diga sim, já está tomada a decisão, né? Então, a gente teria aqui, quer dizer, mesmo que ela ficasse, se a gente baixasse a reguinha lá para 60%, né, nós estaríamos só com um pezinho no sim. Pessoal, isso, levando em conta que nós estamos falando do melhor balanço que a gente viu dos três. Quer dizer, colocando eles agora, é evidente que agora ninguém daria mais número, né, não daria mais crédito, né, dado tudo que aconteceu aí. Então, agora fica evidente, né, que tudo bem, agora ninguém dá mais crédito. Mas se eu voltar no tempo e usar a mesma métrica, em tese, já estava arriscado antes. Esse que é o ponto, né? Mas como tem esse glamour todo, quer dizer, o que pega nos outros 6 de crédito, né? Poxa, mas espera aí, olha o grupo, olha isso, olha aquilo, mas espera aí, a gente tem que ter um peso. O que provavelmente aconteceu aqui, os outros 6 de crédito não ficaram no 30, 40, foi muito mais, né? Então, é aquele negócio, o mercado financeiro, né, ele já passou, já não é a primeira empresa que pegou, né, o mercado financeiro de surpresa. Não é a primeira e nem vai ser a última. Quer dizer, na minha vida, no mercado financeiro, eu já vi muitas coisas que, de repente, a gente fala, puxa, agora a gente aprendeu. Parece que o mercado não aprende. Chega uma hora que a gente começa a abrandar as nossas métricas, né? E acaba abrindo, né? E
depois acaba levando essa complicada, que é exatamente o que a gente viu nesse caso aqui. Então, essa é a ideia, esse é o estudo de caso, visa exatamente isso, sair de um balanço, né, chegar a capturar ali os números mais interessantes, criar um modelo simples, mas ele responde bem, porque tem grandes indicadores. Lógico que se a gente vai fazer um modelo por um cliente, nós vamos usar outros indicadores, evidente, mas aqui só para a gente ter uma ideia de como funcionaria isso tudo, né? Então, esse é o objetivo, mostrar para vocês como funciona desde o comecinho, né, da coleta de informação, a análise, a separar os fatores relevantes, criar um modelo de decisão, que a gente chama de mesa de crédito, né, que é uma esteira, né, à medida que a informação vai correndo, vai entrando outras variáveis, até no final lá é o famoso sim ou não. Né? Então, a gente entende aqui que tem esse foi o objetivo que a gente se propôs a fazer aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham apreciado aí a explanação aí. É evidente que esse assunto aqui esse material vai ser disponibilizado depois, né? E lógico, a gente aqui da Intera fica à disposição para continuar essa conversa, que isso aqui é só o comecinho, né? A gente sabe que tem muito mais envolvido do que isso, né? Obrigado, pessoal, e aguardem os nossos próximos cases, a gente vai mostrar isso. A ideia é ter uma periodicidade disso, né? Daqui para frente. Muito obrigado.